Olá, meus amigos, é Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfel Saara, tradicional fabricante de máquinas para tijolos, tijolinho, tá? Mas não esse de olaria, esse tijolo ecológico, esse tijolo que não é queimado, aquele tijolo que não vai ao forno, aquele tijolo que você pode fabricar, inclusive no fundo do quintal, tá? Nós estamos no ramo há exatos 50 anos, desde março de 1972, fabricando essas belezas de máquinas. E vale a pena ressaltar a você o seguinte, como que é feito um tijolo ecológico? Bom, primeiro lugar, você deve, para fabricar ele no chamado solo cimento, ter um solo que contenha no mínimo 70% de areia, tá? E no máximo 75% de areia. E o restante é argila, só para dar pega. E aí o que endurece tudo isso é o cimento, tá? O tradicional cimento que é usado na construção civil, tá? Só que fora o solo cimento, para aquele que não tem a facilidade, tem esse tijolinho mais claro que está aqui, olha. Esse daqui ele é usado o pó de pedra da pedreira, aquele mesmo pó de pedra que é usado para fabricar o bloco de concreto, tá? Ou areia, a tradicional areia que você usa para sentar, para rebocar, misturado com um material chamado filito, que é para dar liga, e o cimento. Agora, gente, três opções bacanas para você. O solo cimento, tá? O areia, filito, cimento e o pó de pedra, filito, cimento, e você tem um tijolo ecologicamente correto. Cá entre nós, hein? Custo extremamente barato, margem de lucro muito boa mesmo, por quê? Só para você ter uma noção, nós estamos falando que um custo de um milheiro de um tijolo desse sequer chega a R$700, mas no mercado ele está numa média de R$1.600 o milheiro. Diferente desse comunzinho de olaria, olha bem, não vamos nem comparar uma coisa com a outra, olha o tamanho de um para o outro, tá? Não tem função nenhuma, por quê? Porque esses tijolos, eles têm os furos que te permitem passar todo o encanamento da casa, não precisa cortar a parede. Se você quiser passar a parte elétrica, você pode usar ele como fosse um conduíte, guiando o seu fio para passar tomadas, interruptores, tá? Com isso você economiza inclusive no conduíte e podendo fixar direto ao tijolo a própria tomada e o interruptor, sem depender da caixinha de luz. Mas isso tudo nós vamos te ensinar num curso que você tem quando compra a máquina aqui na nossa empresa, tá? É um curso teórico e prático. Você aprende a escolher a terra, você aprende a fazer as diversas misturas, seja solo cimento, ou areia com filito, ou pó de pedra com filito, com cimento. E você ainda vai aprender a operar a máquina. Além de tudo isso, você vai aprender como estocar o tijolo e quer mais? Vai aprender como comercializar o tijolo e como construir com o tijolo. Agora, tudo isso é muito bonito, só que para fabricar os tijolos, nós temos diversas opções de máquinas para você. Bom, uma das primeiras máquinas que foi lançada já na década de 70, para fabricar esse tijolo maciço, comum de olaria, é a máquina modelo Hobby. Olha, a Hobby é uma máquina de baixa produção, muito usado em sítios, fazendas, pequenas construtoras, pessoas que querem fazer, área de lazer como lareira, churrasqueira, fogão a lenha, forno, tá? E a Hobby é uma máquina programada para uma produçãozinha pequena, média de 1000 peças por dia. Só que veja bem, o tijolo à vista hoje custa no mínimo R$1.500. Só que ele sai de custo alguma coisa muito próximo, tá? A R$500, R$600, porque o tamanho ideal para tijolo à vista é o tamanho de 11 centímetros de largura por 23 de comprimento, mas você pode optar em ter ele no tamanho 9 por 19, que é muito parecido com esse pequenininho que está aqui, olha, tá? Você pode também trabalhar com o tamanho 10 por 21 e pode trabalhar com o tamanho 12,5 por 25. É óbvio, quanto maior for o tijolo, maior é o custo, porém também maior é o preço de venda, tá? A máquina Hobby é muito indicada para quem está iniciando no ramo do solo cimento, para quem quer experimentar um ramo com pouco investimento.
A partir da máquina Hobby, você tem essa máquina chamada modelo mutirão. Qual é a diferença da Hobby? Ela tem um silo com uma gaveta dosadora e com isso ela consegue aumentar a produção de 1.000 para 2.500, 3.000 tijolos por dia, lógico, sempre considerando a depender do tipo da terra e também da prática do seu colaborador. Normalmente é usado 3 pessoas. Uma pessoa cuida da mistura da terra, uma segunda pessoa cuida do compactar na máquina, operar a máquina, e o terceiro elemento humano é aquele que vai pegar o tijolo depois de prensado e vai empilhar. Agora, é fundamental você entender que para preparar uma mistura homogênea, sabe, muito bem feita entre o solo e o cimento, nós recomendamos o uso de um triturador de solo chamado JAG, tá? E você tem ele em 2 versões, o JAG 2500 que atende a uma máquina e o JAG 5000 que atende de 3 a 4 máquinas por vez, tá? Esse triturador ele vai moer a terra, introduzindo o cimento dentro da terra, dando um acabamento perfeito no tijolo, um ganho violento de resistência, tá? E a beleza do tijolo vai se destacar, porque o cimento fica uniformemente distribuído na terra, tá? Agora, saindo daí, meu amigo, nós temos aí o que nós chamamos de tijolo modular. O que é um tijolo modular? Tijolo modular é isso, é um tijolo que ele tem um alto relevo, um baixo relevo e ele se encaixa parecendo um Playmobil, um Lego. Ou seja, a velocidade com que a obra é construída é fora de série. Por quê? Esse Lego, esse Playmobil, faz com que 1 metro de parede seja levantado em poucos minutos. Tem mais, você pode só encaixar, ou pode passar uma cola, ou pode passar um filete de massas poliméricas, tá? A escolha é sua, porque nesse treinamento que nós vamos fazer aqui na fábrica, nós vamos te ensinar todas essas opções para que você entenda qual que é a melhor para você, tá? Agora, a máquina que fabrica esse tijolo modular, vamos falar aqui o exemplo, 12,5 por 25, tá? Lógico que vindo para cá, nós estamos vendo aqui 3 tamanhos, olha, 15 por 30, 12,5 por 25, tá? E o menorzinho que é o 10 por 20. Você escolhe a máquina no tamanho que você prefere, tá? Só que a máquina que faz o 15 por 30 não faz o 12,5, a que faz o 12,5 não faz o 10 por 20 e a de 10 por 20 também não faz o 15 por 30. É uma máquina para cada tamanho de tijolo, tá? Agora, veja bem, vamos falar da máquina do tijolo mais vendido, que é o 12,5 por 25. Por que 12,5 por 25? Quando você soma 1, 2, 3, 4 tijolos, dá 1 metro. Da medida redonda para cálculo de engenharia de arquitetura é excelente. O 10 por 20 também, só que são 5 peças para dar 1 metro. Já o 15 por 30 são obras especiais, com padrão de medida. Vamos falar que a esquadria tem que ser feita de acordo com o padrão que vai ficar. 10 peças dá 3 metros, então você pode fazer uma esquadria de 3 metros, se for 5 peças dá 1,5 metro e por aí para frente, tá? Agora, no tijolo 12,5 por 25, você tem opções de trocar o ferramental da máquina e fabricar o tijolo, como exemplo, essa canaleta maciça ou esse tijolo maciço, que não tem o furo. Na canaleta maciça é onde você coloca a barra de ferro para formar uma cinta de concreto amarrando a obra. Só que no tijolo furado, também você fabrica aqui, olha bem, a canaleta furada, tá? Para que você faça uma cinta abaixo da janela em toda a casa, acima da janela amarrando toda a casa e no término da parede, para que você tenha as paredes bem unidas, com as colunas bem unidas, tá? É lógico que nós vamos te ensinar como calcular aonde vai cada ferro na obra. Agora, você pode notar que tem um pequeno rebaixo aqui, tá? Essa meia-lua é uma ferramenta que provoca na máquina, aonde o que você faz com ela? Você coloca uma segunda meia-lua oposto em cima e vai sair uma saída de cano, uma saída de esgoto, tá? Então você não precisa ficar cortando a parede, tá? Ao mesmo tempo, quando você vai trabalhar com o tijolo, você pode fazer já no próprio tijolo, não só na canaleta, essas saídas, porque você tem ferramenta para fabricar. Olha bem,
35 modelos diferentes de tijolo. Bom, então nós temos aí a máquina profissional, que é a máquina mais usada, é uma máquina manual, ela aceita 35 modelos diferentes de tijolos, tá? Ela é muito prática, você tem uma pessoa operando a máquina, um garoto preparando a terra e um terceiro elemento que é o que vai empilhando. Em média, você vai fabricar por volta de 1.500 a no máximo 2.000 tijolos por dia, tá? Então a máquina profissional, ela é muito usada para quem está iniciando pelo baixo investimento. Agora, saindo daí, nós podemos já ir para uma máquina já um pouco mais profissional. Ela é uma máquina hidráulica, nós chamamos de HM, hidráulica manual. É uma máquina, olha bem como é que essa máquina trabalha. Ela tem um forte pistão hidráulico que você não faz força nenhuma na hora de compactar e tem um excelente resultado. Então a máquina HM é essa que você vê, o operador na máquina, um operador tirando o tijolo e um outro preparando a terra. A produção, por sua vez, já chega a por volta de 2.000 peças dia. Quando eu falo dia, gente, a HM está trabalhando 8 horas, não é 12, não é 10 horas, são apenas 8 horas de trabalho. Com essa HM, você vai trabalhar, em média, cada operação, 8 a no máximo 10 segundos, ou seja, 6 tijolos por minuto. Seria 360 tijolos por hora, vamos reduzir para 300. Se você colocar 7 horas trabalhadas e não 8, já deu 2.100 tijolos, então nós calculamos 2.000 peças por dia, tá? Tudo depende, como a gente sempre fala, da sua equipe, do tipo de solo de mistura que você prepara e da sua organização de trabalho, tá? Agora, gente, existe uma máquina que é show de bola para quem quer fabricar tijolo em alta escala para venda, tá? É o modelo Funcional 3000. Uma máquina totalmente hidráulica, com gaveta dosadora, com compactação super hidráulica. Olha bem que ela trabalha com uma força hidráulica muito maior que a HM, muito maior que a manual, tá? Quer dizer, te dá um acabamento muito superior, mas essa máquina tem mais uma vantagem. O sistema de compactação dela trabalha com um sistema de resistência aquecida. Veja bem, ela tem uma resistência que esquenta o molde, permitindo que você possa trabalhar com diversos tipos de solo que muitas vezes a máquina manual ou a hidráulica comum não consegue devido ao excesso de liga. Quando o molde é aquecido, ela dá, vamos dizer, uma fritada nessa base do solo, permitindo que ele desmolde melhor. Então isso é um ganho que você tem. Mas isso só numa máquina funcional, tá? Que é uma máquina de um porte bem maior, com uma produtividade de volta de 3.000 peças por dia, tá? Usando sempre os mesmos 3 elementos. Um na mistura, um na máquina e um empilhando o tijolo, tá? A diferença entre a máquina manual, a máquina HM, é que ambas se deslocam dentro da fábrica, ela se movimenta. Você vai deixando a pilha do lado da máquina e a máquina vai se deslocando. Como a máquina funcional é uma máquina de uma estrutura muito maior, pesa mais de meia tonelada, ela não pode ficar andando. Então o que acontece? Você fabrica o tijolo, coloca ele num pallet e quem é movimentado é o pallet e não a máquina, tá? Meus amigos, veja bem, é muito importante entender que com criatividade se vai longe. Uma máquina de tijolo, você troca as ferramentas, você pode fabricar uma plaqueta fina dessa, assentada como revestimento, cujo qual eu dou o nome de reveste fácil, tá? Podemos fazer até uma plaqueta mais estreita, só que aí teria que se fazer uma máquina especial para isso. Mas o desenho que você vai ter aqui, se é alto relevo ou baixo relevo, depende do estampo, como se fosse um carimbo. Veja bem, se você colocar uma letra J aqui, vai sair a letra J no tijolo. Em baixo relevo ou em alto relevo, você que escolhe. Então você pode criar aí plaquetas de revestimento para decoração de casas que já foram construídas há 10, 50, 100 anos atrás e que eles queiram revitalizar a parede, deixar uma parede mais nova, mais moderna, mais jovial, tá? Então o mercado do revestimento é como o azulejo, sempre está na moda, tá? Agora, veja bem, nós nos colocamos à sua disposição, tá? Para que você nos remeta uma amostra do seu solo
para saber se o solo é o ideal para fabricar o tijolo. Porque veja bem, o que você vai aprender é que 90% do solo dá para fabricar tijolo. Os que não forem o ideal ainda é passível de correção. Uma minoria realmente não é aceito. Qual que não é aceito? É aquela camada superficial do terreno que tem muita raiz, que tem muito material orgânico. Então, essa camada de meio metro, você deve desprezar do terreno, pegar uma amostra a meio metro de profundidade, uma amostra de 1/4 de litro, meio litro no máximo, manda para o correio para nós, tá? A gente vai estar recebendo. Então, olha, aqui embaixo tem aqui o endereço, tá? O bairro, a cidade e o CEP nosso, para que você possa mandar essa amostra e gratuitamente nós vamos analisar essa amostra para você, tá? Bom, tá gostando das informações? O que eu diria para você é o seguinte, sempre nós temos novidade no que diz respeito à construção civil, seja em tijolo ecológico, seja em bloco de concreto. Então, o que eu te pediria é o seguinte, se inscreva logo abaixo, tá? Para que você receba sempre essas novidades, isso não te custa nada, mas pelo menos você vai ficando atualizado, tá? Não esquece de dar o seu joinha, tá? Porque é muito importante para nós saber como que as pessoas estão aceitando as nossas informações. Faça também o seu comentário no texto logo abaixo, que a gente com certeza vai lhe responder. Tire as suas dúvidas, tá? Porque nós estamos há 50 anos fabricando máquina de tijolo ecológico. Então, nós temos um perfeito domínio da situação e poderemos, sim, com certeza, te ajudar a ingressar num ramo altamente lucrativo, que você tanto pode fabricar o tijolo para vender, como também você pode construir casas com custo extremamente reduzido pela praticidade de construir, pela redução do tempo que você vai ter na hora de construir uma casa, te dando um alto lucro. Só para você entender o que é uma redução de tempo. Uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro normalmente é construída com pedreiro e 2 ajudantes gerais em 100 dias. Se você gasta R$500 por dia de mão de obra, em 100 dias você gasta R$50 mil. No nosso caso, a gente coloca no máximo 20 dias, não passa de 20 dias. Com mesmo R$500, nós vamos gastar 10 mil e não 50 mil reais. Olha bem, a diferença que vai sobrar para você de não desperdício de mão de obra é 40 mil reais, que te permite comprar a máquina, fabricar o tijolo, comprar a laje, comprar o piso, comprar o ferro, comprar o cimento, comprar todos os elementos decorativos da casa, ter a casa pronta e ainda sobrar um pouco de dinheiro. É ou não é uma grande economia? E tem mais, dentro desses furos dos tijolos, eles funcionam na parede. Olha bem, nós vamos colocar até uma animaçãozinha para você entender isso daí, tá? Como fosse um escape de ar, que o ar estivesse em movimento, fazendo com que não fique parado na parede a umidade. Não parando a umidade na parede, você não tem fungo, você não tem ácaro, você não tem doença. Ou seja, o que você vai ter é qualidade de vida. Então, meu amigo, tijolo ecológico modular é qualidade de vida para você e para sua família. Eu me coloco à sua inteira disposição. Abaixo aqui nós temos o telefone da nossa equipe de suporte técnico, que vai poder te dar todo o suporte necessário, mas também vamos aproveitar. Vou colocar o meu celular para que você possa falar comigo via WhatsApp e com certeza esclarecer as suas dúvidas em nível técnico, tá bom? Qualquer coisa, você pode contar comigo. Eu sou Francisco Aguilar, Jarfel Saara, um grande abraço. E aí, colega, você que acabou de assistir o vídeo, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no nosso canal. E ó, tá vendo aqui? Olha que vídeo bacana! Dá um clique que você não vai se arrepender, porque conteúdo como esse você vai encontrar aqui pra sempre, hein?